Olá, seja bem-vindo ao podcast Consciente. Eu sou a Victoria Munhoz e hoje nós vamos falar de um tema que ele é um pouco polêmico, eu diria, justamente porque nós temos um sistema muito bem estruturado e dentre todas as questões que aconteceram desde a criação do planeta, né? É bastante desafiador entendermos o que é de fato uma realidade daquilo que não é, né? Então a gente vai falar hoje sobre o tema Matrix de controle e o sistema de crenças, que é um tema, apesar de polêmico, muito importante, gente. Justamente porque estamos passando por um processo de salto quântico, né? Um salto planetário. Então, muitas coisas estão vindo à tona. Se a gente for parar para observar dos últimos anos para cá, quantas coisas se iniciaram, outras se encerraram, né? Passamos por vários processos aí. E à medida que a gente vai chegando nesse processo de salto quântico, né? Que é a finalização de uma era, muito a luz ela vem se aproximando, porém, né, em contrapartida, muito a sombra também vem tentando fazer de tudo para manter os processos de aprisionamento, né? E é exatamente sobre isso que eu vou falar. E você pode estar se perguntando, mas quem é essa pessoa para falar sobre esse tema? É mais uma doida da teoria da conspiração. Nada disso, gente. Eu já tenho uma bagagem bem considerável aí nesse aspecto de autoconhecimento e de estudos de fato. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, mas não só isso, né? Eu digo que as minhas maiores viradas de chave aconteceram em momentos onde eu me coloquei em processos vivenciais, em processos de sentir, em processos de fato de sair desse mental e mergulhar profundamente no meu processo de autoconhecimento. Outras grandes viradas de chave aconteceram em momentos dolorosos e desafiadores da minha vida, justamente porque muitas vezes quando a gente vem com uma missão muito clara e por algum motivo a gente se perde disso, né? As nossas equipes espirituais, eles precisam tomar alguma ação para que a gente possa se recordar. E se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, eu já nesse momento da minha trajetória, resgatei muitos processos da memória espiritual, né, do recordar. Inclusive, estou canalizando, junto com as equipes espirituais, um livro, né, chamado Relembrar da Consciência Espiritual, porque eu sei o quanto é importante que a gente acesse toda essa bagagem de conhecimento e comece a viver os nossos processos de se reconectar à nossa verdadeira essência, que é espiritual e não humana, né? E a gente só chega nesse lugar de realmente acessar fragmentos da verdade, porque a verdade absoluta, aqui nesse planeta pelo menos ninguém tem, mas fragmentos da verdade e juntando as pecinhas, né? Criando esse grande tabuleiro aí, esse grande jogo de xadrez. Juntando essas pecinhas a gente vai começando a entender como as coisas funcionam, né? Então eu tenho propriedade daquilo que eu tô falando, que eu vou trazer para vocês hoje justamente porque eu já acessei muitas e muitas coisas durante essa minha jornada e não foi apenas de uma fonte, né? Não foi apenas dentro de mim e nem apenas através de uma pessoa, foram através de várias vivências e experiências nesta existência e em outras, né? Então, para a gente começar a falar sem mais delongas, porque quem me conhece sabe que eu começo a falar principalmente sobre um tema que eu realmente gosto e não paro mais, né? E aí, quando vê, os podcasts já são imensos. Então, sem mais delongas, a gente hoje vai falar sobre esse tema, Matrix de controle, sistema de crenças, para que você possa despertar um pouquinho mais, né? E eu quero na verdade, te perguntar se você já assistiu a trilogia Matrix, né? Os filmes do Matrix, ou então a série Star Trek, porque se você já assistiu e você não está tão habituado com esse assunto, porque existem pessoas que já estão nesse processo de despertar há muito mais tempo, que já
sabem o que de fato é a Matrix de controle e como funciona esse sistema todo, né? Mas para algumas pessoas isso vai ser bem novo. Então, se você assistiu esses filmes ou esse seriado, isso vai te ajudar, vai ser mais fácil para você compreender do que eu tô falando. Se você não assistiu, eu recomendo que você reserve um momento do seu final de semana, enfim, né, do seu tempo aí, para que você possa assistir, porque vai complementar e aí vai ser mais fácil de você visualizar aquilo que eu vou trazer para você hoje, tá? Então vamos começar por aí, né? O tal do metaverso, né? A realidade virtual que todas aquelas pessoas que estão no grande poder, né? O tio Mark, né? O tio Musk, dentre outros, Bill Gates, enfim, estão criando, né? Através dessa tecnologia, né? Onde você tem esse processo de uma realidade virtual, ou seja, uma vida virtual, né? E lá nesse lugar você cria uma casa, você cria uma rotina, você cria uma família, você tem hobbies, gostos, crenças, amigos, vive em lugares determinados. E o seu grau, né, a sua qualidade de vida, digamos assim, ele é determinado pelo acúmulo das suas riquezas, o que você pode pagar de acordo com as tarefas, né, os desafios que são impostos a você dentro daquele jogo. E aí, a partir disso, você vai subindo níveis, ganhando essas riquezas, né? Essa moeda de troca lá dentro, né? Isso também tem relação até... Tem um joguinho que, na minha época, meu irmão jogava, enfim, várias pessoas que eu conheço conhecem também, que é o The Sims, né? Você vai lá, cria o seu bonequinho, cria a casa, enfim... E a gente sabe quantas pessoas elas acabam ficando imersas nesse tipo de jogo, né? Mas, enfim, quem controla isso são os grandes chefões, os donos desse negócio aí, né? Que é todo esse pessoal que está no poder, que detém todo esse poder, né? Que domina todos esses processos. E eles vão lá e criam as leis e as regras dentro desse sistema, né? E aí eu quero te perguntar, isso te lembra algo? Sim, já te deu por conta? Ainda não? Então eu vou te explicar. A realidade que vivemos hoje como seres humanos encarnados aqui na Terra não é nem um pouco diferente dessa realidade virtual, exceto pelo fato de que lá você sabe que é uma ilusão e aqui você acredita que é a vida real, né? Porém, eu vou te dar uma suposição. Vamos supor que você começasse a entrar nesse jogo, nessa realidade virtual, desse metaverso aí. E aí você fosse gostando de jogar esse jogo, você fosse criando cada vez mais, passando de nível, criando cada vez mais riqueza, né? Gerando essas moedas de troca, trocando por bens materiais, lá em todo esse universo paralelo. Você começou a gostar tanto daquilo porque afinal você criou uma casa e é a casa dos seus sonhos, você tem um carro, você tem uma família, amizades, etc. Aquilo lá é uma realidade muito melhorada, né, da que você tem aqui. Então, de repente você tá tão gostando daquilo que os seus finais de semana são repletos de estar nesse universo paralelo, nesse mundo virtual. De repente você está trabalhando, né? Você vai para o trabalho, vai sair com amigos, mas aí a sua cabeça está onde? O seu corpo está lá no trabalho, né? Socializando, porém a sua mente está lá nessa realidade virtual. Você não vê a hora de chegar em casa e ir para essa realidade virtual, né? E daqui a pouco você começa a sonhar com isso e todo um processo que é esse processo que estão fazendo, né? Onde acaba se tornando os maiores aprisionamentos da humanidade hoje, através da mente, né? Se a gente for parar para observar, quem tem a mentalidade mais fragilizada é quem mais sofre por todo esse processo de manipulação, sofre por vários processos, distúrbios, né? Ansiedade, que é só o início, mas tudo isso é decorrente dessa mente que é facilmente manipulada pelo externo e que não consegue domínio sobre si mesmo, né? E aí você tá em todo esse processo de estar mais lá nesse mundo virtual do que aqui,
E o que de fato começa a se tornar a sua realidade? Aqui nessa vida, onde você está encarnado, ou lá? A sua realidade é onde a sua mente está, aonde você acredita, aonde a sua energia está. E nessa altura, você já começa a confundir aquilo que é ilusório, né, daquilo que é real. Pois tudo é uma criação mental, tudo parte da sua mente, né? Já dizia Hermes Trismegistus, o universo é mental, o todo é mental. Então, onde a sua mente está, onde a sua atenção está, onde está o seu foco, onde está a sua energia, é de fato onde você está criando a sua realidade. E aí eu te pergunto, vou te incitar mais uma pergunta aí, um questionamento interno, porque o questionamento é a parte mais importante do processo de despertar, né? Como que você pode ter tanta certeza de que isso aqui, essa vida que você está vivendo, de fato é real? Já se perguntou nisso? Só porque afinal você tem emoções, sentimentos, relações, consegue de fato tocar nas coisas, mas e lá no mundo virtual, com toda a tecnologia, você não consegue viver o mesmo? Você também não sente emoções cada vez que você vive aquilo lá, ainda mais numa realidade aumentada, como se você realmente estivesse vivendo aquilo de fato. Entende? Quando foi que você esqueceu daquilo que era real e começou a tornar o que você vive agora uma realidade, né? Uma nova realidade. Entende? Essas perguntas são muito importantes para que você comece a desenvolver esse discernimento de entender o que de fato é real, porque o real, ele vai muito além de tudo isso, né? Por que cada um experiencia uma realidade diferente? Porque muitos dos processos estão através da criação da mente. Então, tudo aquilo que você coloca uma intenção, tudo aquilo que você dá um significado, começa a se tornar a sua realidade, né? Então, a gente tem que começar a se questionar desses processos, porque, afinal, é assim que funciona todo esse sistema da Matrix de controle. Tudo isso que a gente está vivenciando aqui agora é uma programação, é uma realidade criada e sustentada por seres de alto poder que fazem com que tudo gire de uma forma para que você fique cada vez mais vivendo no piloto automático, cada vez mais alienado, cada vez mais dependente do sistema e que cada vez mais tome isso como uma verdade absoluta na sua vida, até o momento que você não consegue mais discernir o que de fato é real do imaginário. Vamos associar ali, né, uma síndrome do pânico, por exemplo. A sensação que a pessoa tem num processo desses é que de fato ela vai morrer. Só que verdadeiramente aquilo não é capaz de matar ela, não é capaz de tirar a vida dela. Só que a mente dela criou um cenário tão real que de fato aquilo parece que ela vai morrer. Tem até um experimento que foi feito, né, de um livro bem famoso, depois eu passo para vocês aqui nos comentários, mas é um experimento muito bacana que mostra isso, né? Se eu não me engano, é do efeito placebo, é o livro, né? Mas se não me falha a memória, mas eu vou confirmar para você. Mas esse livro, ele menciona, né, um teste que fizeram com prisioneiros que estavam com a sentença de morte. E aí, falaram para os prisioneiros o seguinte: bom, a gente vai cortar o seu pulso e você vai ficar gotejando até a morte. Porém, se você sobreviver a esse corte, você está livre nessa pena, nessa sentença de morte, está livre de todos os seus crimes para viver a sua vida. E se você não sobreviver, né, você vai cumprir a pena que você foi indiciado. Bom, e aí vendaram esses prisioneiros
e fizeram um corte neles. Só que fizeram um corte muito pequenininho, um corte que mal e mal saía um sanguinho. E aí, o que fizeram? Colocaram como se fosse um dispositivo ali que ia pingando água. E aí parecia, nesse pingo de água, que na verdade estava pingando sangue. E aí no início pingava muito forte, porque afinal quando você faz um corte sai muito sangue. E aí pro final do experimento pingava bem devagarinho até o momento de não pingar mais nada. E nesse momento que não pingava mais nada, era o momento em que os prisioneiros de fato morriam. Entende? Só que fisicamente, fisiologicamente falando, na verdade eles perderam apenas algumas gotas de sangue, nada mais do que isso. Só que pelo fato de eles criarem toda aquela realidade de que eles estavam de fato perdendo sangue, aquilo gerou um estresse tão grande dentro do corpo deles, dentro do ser deles, que eles acabaram de fato tendo um colapso e morrendo, todos eles. Então você percebe que muitas vezes você não consegue discernir aquilo que é real do que é imaginário. Vou te dar outro exemplo que eu gosto muito, que eu aprendi há um tempo atrás e que para mim fez total sentido. Então eu vou te oferecer 2 tipos de bebidas. Um tipo dessa bebida, eu vou te dizer o que cada uma tem, tá? Uma dessas bebidas, ela tem uma vitamina que faz muito bem para a saúde. A outra bebida que eu vou te oferecer, ela tem uma substância que pode ser muito mortal, né? Muito tóxica a ponto de ser de fato mortal. E aí eu vou te perguntar, qual das duas substâncias, ou seja, qual dos 2 copos ali, né, que eu te ofereci, você quer? E aí você pensa, porém sem pensar demais, você escolhe provavelmente a vitamina, certo? O que eu não te falei é que a vitamina, ela faz bem de fato, porém a quantidade que tem nesse copo dessa vitamina pode de fato te causar um ataque cardíaco. O que eu não te falei também é que a substância que tem no outro copo, na verdade, ela é a lactose. E a lactose, ela pode sim, dependendo do caso, né, causar um tipo de alergia e levar uma pessoa a óbito. Porém, em pessoas que não têm nenhum tipo de intolerância ou que têm uma intolerância baixa à lactose, ela não vai fazer nem cosquinhas, né? E aí, você, sem se questionar, você escolheu um desses copos. Só que o que acontece? Eu não te trouxe toda a informação. Eu te trouxe a informação manipulada porque eu queria te induzir a fazer uma escolha. E você acha que você escolheu a melhor coisa, que a sua escolha foi consciente, que você teve livre-arbítrio, não é mesmo? E na verdade, por você estar tão condicionado a isso, a ser induzido, a ser influenciado às coisas, você, em hipótese nenhuma, deve ter pensado que simplesmente você poderia não escolher. Você poderia não escolher não tomar nenhuma dessas coisas. Você já tinha se dado conta disso? Nesses pequenos exemplos que eu te trouxe, eu quero te mostrar o quanto nós estamos imersos num sistema que tem o tempo todo esse processo de gerar estímulos de dor e prazer em você e que você, sem perceber, acaba sendo manipulado e realmente induzido a viver uma realidade que, na verdade, você não tem total conhecimento daquilo e que pode te fazer muito mal sem você perceber. E depois você está vivendo vários processos, né, sem nem se dar conta disso. Então, a sua mente, ela cria a sua realidade. Lembra disso. Quanto mais conhecimento você tem, menos você é persuadido. Onde está o seu foco, onde está a sua energia, é onde você vai criar a sua realidade. Então você precisa
para um processo de despertar, começar a questionar-se e adquirir esse conhecimento para desenvolver o senso crítico e o discernimento para fazer cada vez mais escolhas elevadas e alinhadas, né? Desde que você nasce, você já está imerso em um sistema, uma cultura, né, de crenças que se sustenta sozinho há muitos e muitos milhares de anos, onde como um programa de computador são implantados códigos na sua cabeça, né? Desde que você nasce são implantados esses códigos a gente poderia chamar de crenças, né? Então, esses códigos, eles são implantados através do seu estilo de vida, através da sua criação, da sua família, através também desse estilo de ensino que nós temos, que faz o quê? Estimula mais o mental, né? Só que esse mental manipulável, ou seja, esse raciocínio lógico, superficial, com o quê? Você vai para a escola, tem 500 mil regras, 500 mil matérias, porém nada aprofundado. Você vai para a escola e você já é inserido num processo de uma metodologia de competição, né? Onde você tem comparações com os seus coleguinhas, onde você entra num processo de ser aprovado ou reprovado e a sua vida inteira você fica buscando essas aprovações, né? E evitando as reprovações, porque isso vai influenciar na forma como você vai se sentir. Onde você tem esses ensinos engessados, a gente também tem essas profissões fixas, né? E o que foge do sistema é considerado não verdadeiro. O que foge de tudo, né? O que a gente diz dessa ciência, e a gente já tem várias evidências de que muitos cientistas são completamente comprados para que se traga uma informação para trazer um processo de indução e manipulação, né? Mas tudo que foge disso é considerado ruim ou errado, né? E aí você começa a receber todos esses programas, esses códigos, essas crenças, essas informações, e o que você faz? Você faz o download disso dentro de você e começa a repetir isso, né? Bem como um programa, um sistema de computador. Você não aprende a ter essa independência, essa autonomia, e você acaba se tornando um verdadeiro dependente, um refém desse sistema. Poucas são as pessoas que se emancipam desse sistema, que vão buscar conhecimentos além, que são o quê? Começa ali no processo de olhar para suas emoções, desenvolver essa inteligência emocional, desenvolver a inteligência financeira, dentre outros, né? E aí, o que acontece com as pessoas que não conseguem sair disso? Cada vez mais elas ficam aprisionadas, né? Por quê? Porque quanto mais você tem uma mentalidade fragilizada, mais você é induzido a esses estímulos de dor e prazer, desejo e medo, e cada vez mais você consegue ser maleável conforme as necessidades de quem aparentemente tem uma influência superior, uma natureza mais forte que a sua. E aí você entra em todo esse sistema onde já tem tudo programado, tudo aquilo que você tem que fazer, né? Você de repente vê a sua vida passando diante dos seus olhos. E de repente você vai se questionar lá no final da sua vida o que será que aconteceu, né? Minha vida passou diante dos meus olhos e eu nem percebi. Será que de fato eu vivi as coisas que eu queria viver? E aí o que acontece? Você morre e você morre apegado a toda essa vida que você tomou como uma realidade absoluta. Porque afinal era isso que você conhecia. Todo o sistema, ele é criado e ele é sustentado, estruturado para que você fique nesse processo de manipulação mental e para que você fique nos apegos à necessidade, né, da matéria e automaticamente do sofrimento, né? Essa busca incessante pela felicidade e nunca conseguir se sentir satisfeito. E aí o que acontece depois disso? Você volta para cá. Porque você escolhe voltar para cá devido a todos esses processos de medos e apegos e culpas e processos internos, né?
e repete todo esse processo, esse ciclo, essa roda de samsara, ciclo encarnacional, como se fosse de fato um robô, aquele que não tem consciência plena das suas ações, né? Deu para entender um pouquinho? Eu sei que para algumas pessoas esse assunto vai ser um pouco complexo, mas ele é de extrema importância para quem realmente está buscando despertar, que já não é mais uma opção, é uma necessidade para quem realmente quiser sair de todo esse processo, né, de que eu sempre chamo de roda de hamster, né, onde a gente fica rodando e não sai do lugar. E aí talvez algo que você se pergunte como um bom questionador, né, da onde isso? Será que isso é verdade mesmo? Eu te convido a se questionar, a começar a observar quais os interesses que as pessoas, que os grandes poderosos têm por trás de tudo, né? Começa a entender como que funciona o sistema, começa a estudar, começa a se abrir para uma conexão com você mesmo, se perguntando, isso de fato faz sentido, né? Começa a trabalhar esse seu processo emocional e principalmente aplique o que você estuda, pratique o que você estuda e tire as suas próprias conclusões. E talvez a partir desse momento você conseguirá ver aquilo que eu vejo. Bom, esse é o podcast de hoje. Eu espero que você tenha despertado um pouquinho mais a sua consciência, expandido ela. E se fez sentido para você, se virou uma chavinha para você, encaminha ele para outras pessoas, porque quanto mais pessoas estiverem nesse processo de despertar, mais a gente vai chegar próximo de um processo de uma vida com propósito, liberdade, verdade e menos aprisionamentos. E talvez, a gente não viva essa vida ainda aqui nesse planeta por muito tempo devido a tudo que está acontecendo, mas tudo que você faz agora pelo seu processo melhora a sua vida a cada dia e sem dúvidas contribui para os próximos passos depois daqui, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo podcast.